Passeando aqui em Paranapiacaba, chegamos no túnel 13, olha, quase chegando aqui na Serra. Para falar em lendas, você acredita em lendas? Estamos num túnel que as pessoas falam que aqui tem corpos sepultados. E Paranapiacaba tem muitas lendas, muitas histórias. Umas são verídicas e outras não, mas você precisa estar aqui para entender cada história dessa. Vamos assistir uma matéria falando das lendas de Paranapiacaba. O meu pai, ele sempre teve mania, o meu pai, ele caçava, né? A cultura dele, ele era de Sergipe, ele vivia da caça. E aí eu cresci ouvindo ele contando as histórias exuberantes dele de caça. Tinha muita coisa que ele contava pra gente quando a gente era criança, que a gente via que era mó viagem no tempo, mas era nosso pai, a gente respeitava e a gente curtia. O meu ex-sogro também tinha o hábito de contar histórias, só que o meu pai contava de caça e o meu ex-sogro contava de ferrovia. Então, em meados aí, quando eu me casei nos anos 90, que eu frequentava muito a casa dele, a gente passava as tardes, eu, ele e a esposa dele sentado na sala e ele contando as histórias dele. Mas ele contava com tanto prazer que dava prazer ficar do lado dele, né? Hoje, como que eu compreendo as lendas? As lendas, elas são desculpas para amigos, familiares, ficarem sentados juntos, matando tempo, com históricos agradáveis, né? E aí, para ficar no meio termo, às vezes eu conto a lenda do menino da boina. Eu acho essa lenda muito interessante. Então, eu escutei 2 vezes essa lenda e contei pouquíssimas vezes para a galera quando pede. Que era a história de um menino aqui na vila. Esse menino ele era muito pobre, a família dele, né? Era de hierarquia muito baixa aqui na vila. E aí, no passado, as compras aqui na vila, elas aconteciam através de cadernetas, né? Então, muitas vezes, o funcionário ele acabava não tendo nem salário, porque tinha que ficar tudo lá na cooperativa. E esse menino, ele tinha esse problema com a família tinha contas para pagar e acabava nem sempre dando para eles todo o conforto mínimo, né? Era o básico do básico. E esse menino, ele sonhava em ter uma boina branca, na época dele, né? Século XIX, ele queria muito uma boina branca. E para o pai, seria um gasto que ele tiraria e que faria falta. Então, o pai sempre enrolava o menino, né? Ele falava assim, ai, filho, quando der, o pai compra a boina branca. O tempo foi passando, o menino foi crescendo e nada dessa boina branca chegar. Até que um belo do dia, o menino, ele estava brincando no vira-máquinas com alguns amiguinhos, e num dado momento ele acabou se dispersando e saiu de perto do grupo. Naquele dia, o pai dele saiu fora de Paranapiacaba e decidiu que ia trazer uma boina branca para o filho dele. Ele foi, comprou a boina branca e volta para casa. As horas foi passando e esse menininho não chegava nunca. E aí ele pegou e falou para a esposa dele, eu vou atrás vou buscar o menino para dar a boina branca para ele. E ele começou a caminhar pela vila e ele não achava o menino. Até que ele foi até o Locobrec, tinha 2 trens lá parados, e ele começou a olhar, e de repente ele viu algo estranho entre esses 2 trens. Ele foi se aproximando e ele tinha levado a boina branca para o menino para fazer a surpresa. Quando ele chega perto desses 2 trens, ele percebe que o filho dele estava entre esses 2 trens, prensado. Provavelmente ele estava brincando, o trem veio e ele não percebeu. E o maquinista também não percebeu e pressionou o menino. E aí, infelizmente, esse menino ele veio a óbito. E aí diz a lenda que ele ficou olhando para o menino e a lágrima desceu. Porque ele falou assim, toma filho, esse foi o seu último desejo. Infelizmente, não mais em vida. E ele coloca a boina branca na cabeça do menino. As lendas, elas acabam nascendo a partir de contextos que, de fato, acontecem na prática, só que elas são alteradas. E aí as pessoas ouvem esses fatos e aí vão criando mais contextos, né? É muito interessante, né? Como as pessoas, elas têm a criatividade. São mentes criativas, né? De uma mente vazia, ela se torna uma mente criativa a partir de um contexto que está acontecendo.
A noiva. Segundo a lenda, a neblina, característica de Paranapiacaba, teve origem com a história de uma noiva. Ela, filha de um operário, que foi abandonada pelo noivo, o filho de um engenheiro-chefe, pois ele foi impedido pelo próprio pai. Abandonada no altar, na hora do casamento, ela sai pela vila desesperada e, sem pensar duas vezes, se atira em um abismo. Desde então, a vila é atormentada por uma intensa neblina que aos poucos some com a vila de Paranapiacaba. E todos acreditam ser o véu da noite. O vigia. A lenda narra a história de um trabalhador que fazia rondas noturnas pelas ruas frias da vila. O vigia tinha uma rotina de observar tudo e todos. E quando notava algo estranho, em uma casa, com uma porta ou a janela entreaberta, ele ia até lá. Ele usava um código que era bater 3 vezes. Se tivesse tudo bem, o morador respondia repetindo as batidas. Mas, se não tivesse um retorno em suas rondas, o vigia entrava para ver o que estava acontecendo. E até hoje, mesmo depois da sua morte, o vigia continua vigiando. E os moradores ouvem as 3 batidas nas portas da vila. Homem capa. Narra a lenda um homem usando chapéu e capa que fica andando pela vila durante as madrugadas. Sua identidade é misteriosa. A única coisa que se sabe deste indivíduo é que ele costuma perseguir as pessoas pelas ruas da vila nas madrugadas frias e nebulosas. O homem capa caminha atrás de suas vítimas e, quando é notado, o homem capa some. Olá, senhoras e senhores! Aqui quem vos fala sou eu, Edgar Jamelão. E eu sou da companhia Malas Porta. Por que Malas Porta? Porque nós temos 5 malas. A mala livro, a mala treco,
a mala bola, a mala tecido e a mala invisível. E hoje eu trouxe ela, a mala invisível. Olha ela aqui. Vou pegar uma história daqui de dentro para contar para vocês. Oh! Nossa! Chegou aqui, senhoras e senhores. E vou contar essa história que aconteceu há muito tempo atrás, lá no alto da Serra do Mar, onde vários homens, vários ingleses, resolveram construir uma estrada de ferro que vinha lá do interior de São Paulo trazendo a plantação não, todo o café que eles colhiam de lá para chegar até o Porto de Santos, para o café ganhar o mundo, ir para a África, Europa, Ásia, para um monte de lugar. Eles precisavam construir essa estrada e os ingleses vieram para o Brasil para construí-la. Os ingleses não construíram só a estrada de ferro, eles construíram também uma vila que se chama Paranapiacaba, que quer dizer de onde se pode ver o mar, em Tupi-Guarani. E esses ingleses construíram a sua vila e no alto da vila eles construíram uma casa enorme, que era a casa do engenheiro-chefe. E de lá do alto ele conseguia ver o pátio onde estavam os trens, onde as pessoas estavam construindo todas as coisas, quem estava trabalhando, quem estava passeando e quem estava só enrolando. Ele conseguia ver tudo o que estava acontecendo lá do alto da casa dele. E esse engenheiro-chefe, ele tinha um filho bonito, forte. E esse filho bonito e forte se apaixonou por uma moça linda e forte também. Eles se apaixonaram, namoraram, e ali na vila é cercado por uma mata fechada e eles conseguiam namorar escondido. Só que um dia eles resolveram se casar e falaram para todo mundo que iam se casar. As famílias não queriam de jeito nenhum esse casamento, porque a família do noivo era rica e protestante, e a família da noiva era pobre e católica. Eles não queriam de jeito nenhum, mas os noivos levaram esse casamento adiante, marcaram o dia do casamento, marcaram o horário, e os operários, que ficaram sabendo disso, resolveram ajudar a noiva. Eles fizeram uma vaquinha, juntaram dinheiro e compraram um vestido lindo, mandaram fazer lá em São Paulo com uma estilista bem famosa. E esse vestido era tão lindo, tinha um véu enorme. Eles estavam muito felizes com o casamento. E chegou o grande dia do casamento. Só que na hora do casamento, na hora do noivo sair de casa, o pai dele trancou ele no porão. E a noiva, sem saber, foi até a igreja, chegou na igreja que estava lotada. Abriu a porta da igreja para a noiva entrar. E o noivo não estava lá, gente. Ela ficou tão triste, tão triste. Ela esperou o noivo chegar e o noivo não chegava. Ela ficou muito triste. Ela resolveu sair correndo dali, vestida de noiva e tudo. Pegou o primeiro trem que ela viu para Santos. E quando aquele trem estava passando numa enorme ponte, no alto da Grota Funda, ela se jogou. E nunca mais ela foi encontrada. E dizem que até hoje, quando surge uma neblina muito forte vindo lá da Grota Funda e entrando na cidade de Paranapiacaba e deixando tudo neblinado, dizem que é o véu da noiva que vem à procura do seu amado.
Feel the body. 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 Feel the body.
funciona a impunidade. São criminalizados para todos aqueles que não acreditam em polícia. Julgados nas ruas e quadro à primeira vista. Aqueles que são marginalizados, currados dia a dia, vivem condenados debaixo das leis de um sistema opressor, onde as regras eles diminuem de um povo eles estão a comandar uma falsa democracia que não querem escutar. Liga a TV ou rádio analisando o cenário. Estupidez passiva para o povo otário. A liberdade é jabá, a força de milionários, uma má alforria, mas a real escravos. Liberdade de expressão, censura não, 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 censura não, 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 atenção. Liberdade de expressão, censura não, 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 censura não, não, não. Democracia sem direitos, só deveres para o povo. A liberdade nas mãos de quem comanda o jogo. Banqueiros políticos, mega empresários, formação de cartão, não dá. Não dá no noticiário, a verdade é comprada e quem não tem a postura paga cara as consequências de lógicas injustas. Atenção, meu irmão, atenção. O jornal não mostra a cara do ladrão porque ele banca a censura. Liberdade de expressão, censura não, 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 censura não, 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 atenção. Liberdade de expressão, censura não, 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 censura não, 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 atenção. Liberdade de expressão, censura não, 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 censura não, 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 atenção. Liberdade de expressão, censura não, 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 censura não. Estamos na parte alta da vila de Paranapiacaba. Aqui dá para a gente ter acesso, ver praticamente a vila inteira. Estou na Igreja Senhor Bom Jesus de Paranapiacaba. Aqui ao lado temos o cemitério, aqui o mirante e agora nos resta dar uma volta e conhecer tudo isso. Vamos lá, bora lá? A paisagem de Paranapiacaba é marcada pela Igreja Bom Jesus de Paranapiacaba. A construção pode ser observada de praticamente todos os pontos da vila. A igreja foi chamada inicialmente de Capela do Alto da Serra e sua construção foi iniciada em 1884. A pedra fundamental foi lançada no dia 3 de fevereiro e a primeira licença para a celebração de missas foi recebida em 8 de agosto daquele ano. A igreja é símbolo da forte presença de imigrantes portugueses e espanhóis que vieram para Paranapiacaba para trabalharem na construção da ferrovia. Atualmente, a igreja é ligada à paróquia do Rio Grande da Serra. Outros pontos turísticos da parte alta são o mirante e até o cemitério, que foi cenários de filmes do Zé do Caixão e recebe visitas de fãs e andreenses famosos sepultados lá, como a atriz Sônia Guedes. Olá, eu sou Jaime Paes, gerente do Sesc Santo André, e é uma grande alegria poder falar do Festival de Inverno de Paranapiacaba, esse evento com o qual nós temos tanto carinho aqui no Sesc e é fruto de uma parceria muito produtiva, muito respeitosa com a Prefeitura Municipal, com a Secretaria Municipal de Cultura durante tantos anos. Essa é a 20ª edição do festival. E dentro desse período, o Sesc foi parceiro de uma grande parte das edições, talvez mais do que a metade. E eu quero destacar um ponto que, além de toda a nossa sinergia, de toda a nossa boa relação e a contribuição que a programação do Sesc tem dado na composição do Festival de Inverno de Paranapiacaba, quero destacar uma questão que é do humano, das relações.
dá um depoimento de que a equipe de Santo André, da unidade do Sesc Santo André, fica sempre muito ansiosa e aguardando, quase como uma fantasia de Natal, a gente fica aguardando a chegada do Festival de Inverno, porque ele nos traz boas memórias, porque o encontro com o público é efetivo, porque participar de uma programação de tanta qualidade nos deixa muito orgulhosos, junto à programação do festival, a ocupação dos espaços, a ocupação que temos feito do Clube Lira Serrano. Então, parabéns, vida longa para o Festival de Inverno e que possamos ter novas edições presenciais e que possam trazer de volta aquele gostinho de estar na vila, estar convivendo com a sua gente e estar trazendo o melhor da programação cultural que a gente puder. Obrigado e parabéns, Festival de Inverno de Paranapiacaba. Distúrbio no sistema dominante, o despertar em meio à falta de visão, um ciclo macabro de alienação, arrastado para a servidão, explorados, vitimados, condenados, completamente indignados, explorados, vitimados, condenados, rejeitados pela esperança. Há um distúrbio no sistema dominante, uma resistência pela conservação, um jogo sujo de cartas marcadas, forcado para a destruição. Sem riqueza você não é nada, sem poder é só um escravo vivendo no fio da navalha, cercado por todos os lados. Ataque! Se for preciso! Ataque! Legítimo! Prisioneiros das corporações, fantoches do triunvirato do mal, em meio ao caos e opressão, espíritos malignos hão de ruir! Ataque! Se for preciso! Ataque! Legítimo! Subversão! O sistema não vai nos controlar! Insurreição! A repressão há de acabar! O sistema não vai nos controlar. Insurreição! A repressão há de acabar! Nas muralhas da humilhação, as chamas da resistência. Na retaliação, renasci. Golpe fatal contra a dominação! Ataque! Se for preciso! Ataque! Legítimo! Ao grande rio Opará, guardador de lendas, sonhos e histórias. Dizem que dessa água muita gente importante já bebeu. Poetas, cantadores e até um rei. Mas não um rei qualquer,
Eu estou falando de Virgulino Ferreira, o rei do cangaço, que para muitos de sua gente foi um cara muito bom. Já para outros causou medo e terror, mas só uma mulher lhe provocou amor. O amor de Maria Bonita e seu Lampião é a mais forte história de amor desse nosso sertão. Vi a poeira subindo lá no meio do roçado. Vi um povo tão sofrido pelo sol tão castigado. Oi, eu sou Serafina e hoje trago para vocês uma experimentação pelo mundo mágico das bolhas. De sabão. Vou colocar aqui no meu líquido mágico que eu preparei. Para fazer esta fórmula você precisa colocar 2 colheres de açúcar, 7 copos de água e 1 copo de detergente. E mistura, mistura, mistura e está pronta a nossa fórmula mágica. E eu tenho aqui a minha varinha de bolhas de sabão gigante, que é muito fácil de fazer. E para fazer a nossa varinha mágica, vamos precisar de varetinhas de churrasco e barbante. Para fazer é muito simples. Com um pedaço de barbante, que mede mais ou menos 2 metros, juntar as pontas do barbante, dar um pequeno nó e vamos formar um triângulo, assim. E na ponta de cada triângulo vamos dar um outro pequeno nó. Dessa forma. Deixa eu mostrar vocês mais de perto. Aqui. Dá um pequeno nó, assim. Deixando ele mais frouxinho. Aqui assim. Tá vendo? E agora vamos passar a nossa varinha por dentro desse nó que a gente fez. Passa de um lado, apertou. E passa do outro. E está pronta a nossa varinha mágica. E com a nossa varinha mágica vamos juntar, mergulhar na fórmula mágica. Abrir.
Esse bloco está acabando, mas ainda hoje tem muito Festival de Inverno de Paranapiacaba. Nos vemos no próximo bloco às 17 horas.